Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra lá em João 11, no versículo 38, que diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E aqui essa passagem muito conhecida fala de Lázaro, quando Lázaro, amigo de Jesus, estava morto. As irmãs de Lázaro mandaram até Jesus o recado: vem que teu amigo está doente, está enfermo. E aí Jesus se demora ainda 4 dias para chegar. E aí, o que acontece? O amigo de Jesus está morto. Lázaro morre. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós, amigas de Deus, mulheres que confiam no Senhor, que creem, que têm fé, que andam nos princípios da palavra, que leem a Bíblia, que vão à igreja, que estão numa caminhada com Deus, que buscam no Senhor tudo na sua vida, nós também podemos estar passando por um dia difícil como esse aí. Veio uma prova na vida de Lázaro, ele morre, uma prova para suas irmãs, que também eram amigas de Jesus, verem o seu irmão morto. Então pode chegar uma prova para você também, uma escassez, um problema, uma doença. Quantas coisas podem nos afligir na nossa caminhada. E até às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim: ué, mas como que você tá doente? Como que você passou por um problema de saúde? Como que você passou por uma situação difícil? Nossa, aconteceu isso aí contigo, mas como se você vai à igreja? Mas você que serve a Deus, Deus não é poderoso para fazer o milagre? Por que você tá vivendo isso aí? Às vezes, as pessoas vão julgar. Elas vão olhar para nós e não vão acreditar que alguém que serve a Deus passe por uma prova. Como que Deus deixou? A irmã de Lázaro, ela disse para Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele está morto. E ainda antes, né, quando Jesus chega até aquele lugar, um pouquinho antes, ali no versículo 32, a gente vê Maria também falando com Jesus. Maria, ela chegou ao lugar onde estava Jesus e, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então, às vezes, nós mesmas podemos pensar: mas Jesus, o Senhor está comigo, eu estou fazendo tudo certo, como que aconteceu isso? Outros podem olhar para nós e dizer: mas como que você está passando por um problema? Mas aí Jesus, ele disse: se creres verás a glória de Deus. Então eu quero que você entenda que nós, cristãos, servos, obedientes, que andam com Jesus, podem sim passar pela prova. Porque com a morte de Lázaro, Deus foi glorificado. E às vezes o Senhor até permite certas situações na nossa vida que vão nos levar a orar mais, a obedecer, a viver os princípios, a fazer mais, porque a gente acha que já está fazendo tudo. Eu vou na igreja,
Ah, eu leio a Bíblia. Mas você está obedecendo? Você está buscando realmente o Senhor e não a bênção? Às vezes a gente está meio confusa, achando que está agradando a Deus. Mas o Senhor, Ele permite algumas coisas na nossa vida, muitas vezes que é para manifestar a glória dEle. Porque nós passamos pela prova. Eu lembro um dia, um momento que uma amiga, ela tinha um bebezinho novo e o bebezinho recém-nascido, de poucos meses, o bebezinho ficou doente e precisou baixar o hospital, ficou numa CTI. E eu lembro ela contando o testemunho, que ela tinha certeza que o bebê dela não ia morrer, que o bebê dela, ele não ia perecer, que eles estavam lá numa CTI pediátrica, não para a morte, mas para manifestar a glória de Deus. E lá dentro ela pôde testemunhar do amor dela por Jesus, do milagre, que o bebezinho dela era um milagre, né? Porque ela não podia engravidar e aquele bebê já era um milagre. E ele estar numa CTI logo que nasce também era um milagre, porque ela pôde testemunhar para outras mães, para outras pessoas, para médicos, para enfermeiras, o poder de Deus. E ela saiu de lá com o seu bebezinho curado, restaurado, mas ficou lá dentro testemunho. Então, às vezes, nós vamos ser colocadas na prova, mas é para manifestar a glória do Senhor. E se você está passando por uma prova hoje, tranquiliza o teu coração. Você só precisa crer, porque você só está passando pela prova. Lázaro, ele morreu, mas não era o lugar dele aquele túmulo, porque Jesus mandou que abrissem a porta, tirassem a pedra e mandou que tirassem as ataduras, né? Que tirassem dele aquelas ataduras e que ele saísse lá de dentro. Então aquela situação não era para ele ficar e morrer de fato ali, mas era para mostrar o poder do Senhor. E às vezes é na prova, quando nós servos passamos pela situação, que nós vamos poder testemunhar até para quem não serve a Deus, de que a gente passa sim por uma prova, mas sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então que você hoje receba essa palavra e saiba, deixa Deus te usar nessa dificuldade. Deixa o Senhor te mostrar o que Ele vai fazer enquanto você está passando essa prova. Porque não é para a morte, é para manifestar a glória e o poder do Senhor, em nome de Jesus.